E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, sejam bem-vindas a mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Adalto. E para quem já me conhece, meu nome é Adalto também. Pessoas, vamos hoje a mais uma aula na nossa matéria de qualidade e teste de software. Hoje vamos falar sobre metodologias ágeis, né? Falamos na última aula sobre o método de desenvolvimento em cascata, é muito usado. Ele apresenta várias características boas, né, para em um projeto, que é quando você desenvolve uma parte, você vai para a próxima e etc. Falamos também sobre o manifesto ágil e agora vamos falar sobre algumas metodologias que que foram criadas após o manifesto ágil. É, o primeiro deles é o Kanban. Kanban nasceu em 1940. Na verdade, retrocede o Manifesto Ágil, né? Ele foi criado por Taiichi Ohno, ou Ono, né? Taiichi Ono. Ele criou esse método de desenvolvimento baseado nos mercados, nos supermercados, né? Aonde vocês colocavam, vocês não, os repositórios colocavam os produtos à venda de acordo com que esses produtos eram vendidos. Enquanto mais vendido, mais produtos tinham para repor, mais produtos tinham na frente. Quanto menos vendido, menos produto tinha, etc. Então era nessa perspectiva que ele criou esse método chamado Kanban. É, isso foi criado por causa da. E aí ele aplicou isso pela primeira vez numa empresa de desenvolvimento de construção e usinagem de carros na Toshiba, se eu não me engano. Toyota, desculpe. Foi na Toyota. E como é que isso funcionava? Eles. é, os setores eram bem distantes um do outro. Então, quando, por exemplo, a ferragem estava em falta, eles subiam um card, né, um cartão, que eles chamavam esse cartão de Kanban. Esse cartão era subido para o setor de distribuição, de setor, setor que distribuía, que era então levado para o setor que fazia o pedido do ferro. Então, quando o ferro lá embaixo estava acabando, já desciam mais ferros para o desenvolvimento dos automóveis. Então, dessa forma era mais rápido, era quase que instantâneo o pedido da peça até ela chegar. Era melhor do que você esperar chegar, acabar totalmente e ter que formalizar o pedido e tudo mais. Foi um método bem ágil que eles acharam para resolver esse problema. Só que como que funciona o Kanban no desenvolvimento, na aplicação, em um trabalho? O Kanban ele se faz com um quadro de tarefas. Quando a gente fala que o Kanban serve para uma metodologia ágil, ele não serve apenas para você fazer um programa. Ele serve para qualquer coisa. Se você quiser estudar, se você quer fazer um artigo científico, um TCC, por exemplo, ou qualquer outra coisa que é muito grande para você fazer tudo de uma vez, o Kanban com certeza vai te ajudar. Então você pega esse quadro de tarefas, primeira coisa você lista o que você tem para fazer. Então você vai listar, você pega o seu problema, né? Você tem um TCC, por exemplo, você tem um TCC para fazer, você tem um projeto, um site, um programa para fazer. Você vai primeiro dividir isso em partes, né? Você vai colocar, se for um desenvolvimento de um software, né? Você precisa de levante de requisitos, é, modelagem, escolha do site, escolha da linguagem, interface gráfica, toda aquela coisinha que vocês já conhecem bem. Então vocês precisam disso tudo e você vai separar ele, vai colocar aqui no a fazer. Quando você já tiver tirado algumas coisas do a fazer, você vai colocar ele no fazendo. Então nesse momento eu estou fazendo o levante de requisitos, beleza? Então ele sai do fazer e ele vai para fazendo. Você vai ali colocar tudo que você vai fazer na hora. Se você estiver em equipe, então
você vai colocar nessa parte de cá o que você está fazendo e coloca como se fosse um post-it, né? Fica fácil, você vai lá, prega um post-it ali e coloca o nome de quem está fazendo. Aí se tiver mais pessoas, pega também o post-it do nome da pessoa, coloca ali e coloca o nome da pessoa que está fazendo. E depois disso tem o feito, então você pode remover esse post-it, né, do fazendo e colocar no feito. Então essa parte de cá já está ok, você já fez ela. E você pode ir lá no a fazer e pegar uma nova, colocar no fazendo, fazer, depois você coloca no feito. Isso é muito útil para você visualizar a sua atividade, visualizar o que você está fazendo. Fica muito mais simples de você ter um apanhado geral de como que está o andamento do seu projeto, que seja um TCC, que seja um artigo científico, que seja aprender uma nova língua, né? Você quer aprender algo novo, então você vai colocar dessa forma para você ver como que você está indo. É como se fosse um estímulo visual até mesmo para sua motivação. É bem interessante. Só que quando a gente faz assim um software, né, fica faltando um quadrinho. Uma coisa interessante do Kanban é que não somente é esses 3 quadros, podem ser quantos você precisar, quantas etapas forem necessárias para você, e podem ter vários Kanbans. Isso aqui é um Kanban para um projeto, mas ele pode ser para vários outros projetos que você queira. Então você tem ali o fazer, né, que a gente já falou, o fazendo, o feito, mas quando você está fazendo um software, você precisa do testes. Essa partezinha ela é bem importante, porque você precisa testar, né, o que você fez e até ir para o feito. Senão você fez uma aplicação e ela não funciona, você vai para o feito e ela não está funcionando. Então não adianta muito. Ou se você manter ela dentro do fazendo durante os testes, é perigoso que ele fique eternamente no fazendo, nunca saia para o feito. Você continua fazendo, fazendo, ele não está pronto, mas está fazendo. Se você cria uma nova caixinha para os testes, você pode ali descobrir o porquê que não está terminando. Você fez, mas testou, não está funcionando. Aí outras pessoas podem auxiliar você nisso. Então, por isso que é bom você ter esse estímulo visual para resolver onde você está empacado, onde você está travado ali. O Kanban é basicamente isso, é um quadro de tarefas, onde você visualmente consegue visualizar aonde você está, você consegue se encontrar ali dentro. Metodologia Scrum. O Scrum e Kanban são as duas metodologias ágeis mais usadas, mas não são as duas únicas. Existem várias outras, mas Scrum e Kanban são as mais usadas, por isso que nesse vídeo eu vou falar somente dessas duas. O que é o Scrum? É uma metodologia um pouco mais complexa. Ela trata de uma metodologia de desenvolvimento por etapas. Então, da mesma forma que no Kanban a gente divide a atividade em pedaços, aqui no Scrum a gente também divide, mas aqui no Scrum essa divisão é uma etapa principal do Scrum. Você precisa disso para você conseguir realizar a sua atividade. Então, primeiro você tem o Scrum Master, que é o cara responsável para avaliar, para desenvolver essa metodologia e verificar se ela está sendo aplicada corretamente. Então, o Scrum Master é tipo um líder de desenvolvimento, sabe? Ele está ali auxiliando todo mundo, desenvolvimento, coordenando, está ali dialogando com o cliente, ele está ali trabalhando em conjunto com todo mundo. Você tem o cliente, o dono do seu produto, ele fica verificando, né? Não tão ativamente, mas ele fica responsável para ver se o que está sendo entregue para ele é o que ele quer. Se os trabalhos que estão fazendo realmente é o que ele está precisando. E aí você tem a equipe, que é quem vai realmente desenvolver esse software ou esse trabalho, porque novamente o Scrum pode ser dado como um TCC, né? Você tem um Scrum Master, que seria no caso seu orientador, você tem o dono do produto, que no caso seria a banca, né? Então aqui no caso, num TCC, né, no artigo científico, ele não seria tão ativo assim. Você tem a equipe que na verdade é quem está desenvolvendo o TCC ou o artigo científico, que algumas vezes é em grupo, né? Então você tem primeiramente os sprints,
que é um sprint? Um sprint é um pedaço do projeto. Então você pega aquele projeto grande, você quebra ele em pedaços e você chama cada pedaço desse de sprint. Esse sprint ele precisa ter um tempo de execução de no máximo um mês, mas o ideal é 2 semanas. Então você pega o que dá para fazer em 2 semanas, por exemplo, você está ali no front-end. Você precisa fazer uma tela de validação de login com banco de dados em SQL. Então você tem 2 semanas para fazer isso funcionar. Nessas 2 semanas, você vai ter a reunião diária ou daily scrum. Como vai funcionar esse daily scrum? Ele é uma reunião rápida, ele é necessariamente rápida, muitas vezes em pé. A duração máxima ali de 15 minutos e ela verifica se tem algum problema no desenvolvimento, por exemplo. O seu trabalho ele é desenvolvido em equipe, né? Tem várias pessoas. E uma pessoa não consegue sair de uma etapa porque outra pessoa está travado. Então você começa a fazer ali como se fosse um engavetamento. Umas pessoas começam a travar outras pessoas. Então essa reunião diária é meio para resolver isso, para que isso não aconteça. Para que se tem uma pessoa travada, vamos descobrir o porquê que está travada e vamos destravar essa parte. Ou vamos pegar a outra parte para essa pessoa resolver. E você tem no final do seu projeto a retrospectiva do sprint. Então, terminou o tempo de projeto, aquele sprint foi resolvido, né? Vocês fez aquela tela. Ok, no final vocês vão conversar agora sobre como foi desenvolvido o projeto. Se ele foi bem executado, se não, o que atrapalhou ou o que foi bom. Então aqui realmente vocês têm uma conversa geral sobre tudo. E qualquer coisa vocês poderiam. E esses vão estar lá no começo do projeto, pegam outra etapa, executa, e assim vocês conseguem ter uma estimativa de tempo de quando entregar. Então vocês conseguem saber quantos sprints você tem, quanto tempo você demora em cada sprint, e agora você tem qual o seu tempo de entrega do projeto. Tudo bem que isso é bem teórico, geralmente atrasa, mas o ideal do Scrum é que não atrase, é que obedeça esse espaço. Então, no resumo geral, se vocês for caçado por Scrum na internet, vocês vão encontrar esse projeto. Então, você tem o Product Backlog, você tem ali o produto que vai ser dividido em pedaços. Vocês têm os Sprints Backlog, que são os pedaços que são divididos. Você tem o Sprint, que é uma divisão dessa, que executa durante 30 dias, 2 semanas, o que vocês forem decidido pela equipe, e a cada dia, no turno de 24 horas, uma daily scrum, uma reunião, para ver se está tudo correndo como deveria. Parece bobo isso, mas é muito importante que isso aconteça, é muito importante que essas etapas sejam seguidas no Scrum, porque o Scrum ele é muito útil para que haja uma transparência, para que não haja procrastinação, ou para que a procrastinação seja evitada e diminuída o máximo possível. Assim você consegue ser mais sincero com você mesmo e com o seu cliente. E no final do seu sprint, você tem o seu software, ou a incrementação do seu software, ou de parte do seu software. Pode ser que isso seja uma versão beta, ou uma versão de teste, não, uma versão assim só para exemplo. Pode ser que seja o seu TCC, então pode ser que no final desse Scrum que você criou seja uma prévia do seu TCC, ou o seu TCC completo que ele teve que ser revisado, um artigo científico que você tem que fazer, uma língua nova que você teve que aprender, então no final desse sprint você tem que ter aprendido no mínimo um vocabulário, uma conversação simples, nomes de vegetais com cores na língua que você escolheu. Isso é muito útil para que você consiga organizar as suas ideias e desenvolver algo mais complexo, algo maior. Então, lembra, Scrum e Kanban não são concorrentes, elas podem ser muito bem utilizados junto, em parceria. Então você pode ter o seu sprint
no seu sprint você pode ter um quadro de Kanban dentro do seu script e ali você separar o que você fez e o que você precisa fazer até o final do seu tempo de sprint. Pode funcionar muito bem e na maioria das vezes é usado isso. Então, existe alguma relação aqui entre Kanban e Scrum. A frequência é que os sprints são regulares, com duração fixa, por exemplo, aqui de 2 semanas, um mês, enquanto no Kanban é um fluxo contínuo. Você vai pegando um pedaço e vai entregando ali, sem uma data fixa dentro do Kanban. Por isso que usar os dois é interessante. Metodologia da versão. É, a entrega, né, do projeto. Então, o Scrum a gente entrega no final de cada sprint, né, no final daquela data, enquanto no Kanban é uma entrega mais contínua. Você vai terminando e entregando. As funções. O Scrum, ele tem o proprietário do produto, né, que conversa que determina o que ele quer, o mestre do Scrum, né, que é o Scrum Master, e a equipe de desenvolvimento. O Kanban não precisa dessas partes, é todo mundo fazendo meio que junto, exceto ali o proprietário, né? Ele vai conversando ali, mas ele vai conversando com você enquanto você vai desenvolvendo. As principais métricas do Scrum é a velocidade, a otimização de tempo, e o Kanban seria o tempo de espera, o tempo de ciclo. Então, seria uma visualização geral, na verdade, o que eu creio ser mais importante nele. Mudanças de filosofia, equipe no Scrum. A equipe não deve fazer mudanças durante o sprint. Tudo precisa ser feito de mudança antes do sprint, mas é claro que isso pode ser alterado. E no Kanban é possível fazer mudança a qualquer momento. Por isso que é interessante você ter um Kanban dentro de um sprint. Você ter um trabalho de um dentro do outro para complementar o que um falha e outro não. Tudo que a gente falou agora, pessoas, faz parte de um quadro físico, né? Eu realmente pego um quadro branco ou negro, escrevo e vou colocando ali etiquetinhas, post-its ou qualquer outra coisa do gênero, ou papel com alfinetinho, né? Se for aqueles quadros de isopor. Só que existem softwares para Scrum e para Kanban. Softwares onde vocês conseguem, onde o Scrum Master, né, ou o pessoal do Kanban consegue verificar o que está sendo feito à distância ou remotamente, sem estar local e tendo que olhar para a parede. Então existem vários softwares, vários softwares mesmo. Entre os softwares mais conhecidos aí que vocês vão encontrar tem o Trello. O Trello é um ótimo software gratuito que resolve nessa parte também. Claro, existem vários outros que vocês podem pesquisar e encontrar os softwares que vocês acham mais interessantes. Muitos pagos, alguns gratuitos, mas existem vários. E pessoas, é isso daí por hoje. É para ser rapidozinho mesmo, pequeno, e espero que não seja cansativo para vocês. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que você estiver vendo isso aí. Tchau, tchau. Com Deus.